Fala galera ligada aqui no Glorioso Play, eu sou o Wellington Arruda, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa sempre com a gente, certo? Rapaziada, primeiramente agradecer a galera que tá chegando em peso aqui no canal, né, principalmente nas nossas lives. Ontem tivemos mais uma live super bombada aqui no canal, com muita novidade, com muita notícia, muita informação, opinião. Enfim, a galera tá chegando forte aqui no Glorioso Play. A gente agradece muito o carinho de vocês e convida sempre vocês a estarem ligados. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo nosso, beleza? Vamos começando mais um vídeo neste sábado, um pouquinho mais calmo no noticiário do Botafogo, mas tem sempre algumas atualizações, algumas notícias para a gente trazer aqui para vocês no Glorioso Play. Vamos começar pelo Vidalba, atacante que estava muito bem encaminhado com o Botafogo. A situação deu uma amenizada, né? Pouco mais se falou sobre esse atleta, e o que a gente trouxe até ontem na live que a gente fez aqui no Glorioso Play, ontem à noite, né? Trouxe a informação que o Vidalba já está resolvendo ali apenas questões burocráticas para ser reforço do Botafogo para a temporada 2026. Jogador ponta muito veloz, né, com bastante força física também. É um jogador que chama bastante atenção da equipe do Botafogo, né, do scout do Botafogo, e é o perfil que o scout do Botafogo, costuma gostar, né, de fazer contratações. Então, o Vidalba está tudo muito bem encaminhado, apenas algumas questões burocráticas sendo resolvidas, né? E já sendo resolvida até mesmo a residência dele aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, é uma situação hoje a mais certa, mais caminhada, né? Encaminhada, melhor dizendo, para que esse atleta possa reforçar o Botafogo nos próximos dias. Deveremos ter novidades sobre essa questão. Ontem também na nossa live a gente trouxe a informação sobre o Mendonça, né, jogador que foi adquirido, né, de forma indefinitiva lá pelo clube na Ucrânia. Inclusive hoje, né, a gente estava vendo o noticiário sendo divulgado, saiu até no Fogão Net, o dirigente lá do clube da Ucrânia, ele meio que despistou, né, falou que eles vão adquirir o jogador, né, de forma indefinitiva, né, que a ideia era eles adquirirem de forma indefinitiva o jogador e depois revendê-lo ao Botafogo. Então ele falou que de fato o jogador vai ser atleta da equipe dele, que ele vai comprar, mas deu uma despistada em relação a esse jogador. Essa negociação deu uma esfriada, né, nos últimos dias, pouco vem se falando sobre esse atleta aqui no Botafogo. Ontem também, na nossa live no Glorioso Play, a gente trouxe a informação que essa negociação tinha voltado, né, à pauta do Botafogo, e teve um avanço, né? Durante o dia de hoje, a gente também tentou buscar algumas informações, mas o que nós temos é isso, que a negociação que tinha meio que paralisado um pouquinho, né? Tava meio que ali em modo stand-by, agora ela novamente deu uma evolução, né? E se espera aí nos próximos dias que o Botafogo também possa concluir essa negociação do Mendonça, né? Como eu disse, o clube ucraniano compra o atleta e o Botafogo deve recomprá-lo, né? Adquirir de forma definitiva esse jogador. A negociação que estava um pouco fria, né? Voltou à tona, voltou a avançar um pouquinho e vamos ver se o Botafogo vai conseguir de fato esta contratação. Falando ainda em contratação, hoje também, né, nós temos a situação do Ferrarese, né, que é o jogador que a gente já vem falando aqui há muito tempo, zagueiro de São Paulo, toda aquela situação da troca, né, envolvendo os jogadores do Botafogo com o São Paulo. Inclusive a gente já falou aqui sobre o Marlon Freitas, sobre o Savarino, sobre o Vitinho, né, informações que vocês viram primeiro aqui no Glorioso Play, que está sendo divulgada aí também e sendo confirmada por outros grandes portais. A situação do Ferrarese, ela é praticamente certa, né? O Ferrarese realmente está muito próximo de ser reforço do Botafogo, faltando definir os modos, né, dessa negociação. Se ele vai vir por empréstimo, se ele vai vir em definitivo, se vai vir com empréstimo com opção de compra, se vai ser troca por algum outro jogador, enfim, essa situação precisa ser acertada. Outro jogador que o Botafogo tem muito interesse é o Rodriguinho, né, jogador também da equipe do São Paulo, e hoje saiu a informação, né, que o São Paulo está tentando colocá-lo no Botafogo, porque o Rodriguinho tem um contrato se encerrando lá no São Paulo. Então, daqui a 6 meses, o São Paulo pode perder
perder esse jogador de graça. Os representantes do Rodriguinho até deram uma entrevista falando que o Bayer Leverkusen e o Ajax da Holanda estão interessados no jogador, então eles estão tentando dar prioridade, né, para uma futura negociação para a Europa, mas a informação que chega agora é que o São Paulo está tentando incluí-lo, né, nessa negociação para conseguir fazer uma troca com o Botafogo, já que possivelmente eles perderiam o Rodriguinho de graça no próximo semestre. Eles preferem colocar o Rodriguinho no Botafogo e levar algum jogador nosso, né, daqui do Botafogo para lá para o São Paulo, para eles não perderem totalmente, né, com o jogador que não deve renovar o contrato com o tricolor paulista. Então é outra situação que deve ser resolvida nessa próxima semana. Essa situação do São Paulo realmente está um pouquinho complicada, como a gente já falou, né? Eles tentaram aí o Marlon Freitas, segundo a gente soube, não tem interesse de ir para lá. O Vitinho é a mesma coisa. O Botafogo não tem interesse de incluir o Vitinho numa futura negociação com o São Paulo, né? O próprio Vitinho também não tem interesse, porque se for para sair do Botafogo, ele e o representante dele entendem que o futuro dele seja na Europa e não sendo emprestado ou envolvido em uma troca com algum clube brasileiro, né? O Savarino, que é um jogador também que estava nessa lista aí de desejo da equipe do São Paulo, também é outro jogador que não manifesta interesse em deixar o Botafogo. O Savarino já recusou algumas propostas no ano passado, já recusou uma proposta do Galo, né, durante já esse final de ano, né, pensando já na temporada 26. Então, quer dizer, nesse momento existem os jogadores do São Paulo, né? O Ferrarese, o Pablo Maia, o Rodriguinho, jogadores que estão com interesse de vir para o Botafogo. Agora, os jogadores do Botafogo não estão demonstrando interesse de ir para o São Paulo. Essa é a realidade do momento e essa negociação precisa ainda, né, todo mundo sentar, conversar, tentar se entender, tentar achar algo que seja bom para todo mundo para essa negociação de fato acontecer. Pelo menos o Ferrarese, esse deve vir para o Botafogo independentemente dessas questões. Agora, o Pablo Maia e o Rodriguinho, a gente vai precisar ver de fato o que vai acontecer, né, nesse bololô todo dessa negociação entre o Botafogo e São Paulo. E sobre o técnico, né, a gente trouxe a informação, você soube primeiro aqui no Glorioso Play, né, quase que eu falei Panorama Botafoguense, que é o meu canal, mas você soube primeiro aqui no Glorioso Play, durante uma live, a gente trouxe a informação do Martin Anselmi, né, que era um outro treinador que entrava na lista do Botafogo como possível técnico para o Botafogo na próxima temporada. Pois bem, hoje a ESPN trouxe a informação que o nome desse treinador vem ganhando força nos bastidores. Mais uma vez, informação que nasceu aqui no Glorioso Play e que vem sendo confirmada pelos grandes portais. Mas não deve ser esse final de semana que essa situação será resolvida. O Martin Anselmi, de fato, é um dos nomes, né, cogitados para ser treinador do Botafogo, mas ainda existem outros nomes sendo estudados, né? A informação que se tem é que o Textor quer avaliar tudo que ele tem na mesa, todas as opções. O Martin Anselmi surge aí ganhando força nos bastidores, mas não é o único nome e não dá nem pra gente cravar que ele possivelmente seja o plano A nesse momento, né? É um nome que interessa, é um nome que tá na mesa, é um nome que vai ser observado, que já foi observado anteriormente e até já conversou com o Textor anteriormente, mas o Textor quer avaliar o melhor mercado, quer avaliar melhor as opções que ele tem na mesa para poder fazer essa escolha de técnico do Botafogo, que não vai acontecer nesse fim de semana. A gente deve ter essa definição lá para o meio de semana, né? Uma escolha definitiva do Botafogo, para aí sim, depois do Rafael Guanais, né, que acabou não aceitando o convite do Botafogo, para depois sim o Botafogo partir para cima de outro nome e tentar efetivar esta contratação para o lugar do David Ancelotti, tá certo? É isso, rapaziada. Sabadão, um pouquinho mais quietinho, né, de notícias, mas a gente aqui no Glorioso Play sempre chegando com informações, com algumas atualizações importantes para vocês, tanto de negociações, mercado da bola, tanto também quanto a questão do treinador, que tá todo mundo de olho, tá todo mundo observando e ansioso, né, para que o Botafogo comece as suas contratações e também para que a gente saiba quem será o comandante alvinegro na próxima temporada. E aí, o que você acha, rapaziada? Martin Anselmi é o nome ideal mesmo para ser o treinador do Botafogo? Tá ganhando força nos bastidores, é um dos nomes que estão sendo cogitados dentro do clube. Coloca aqui no chat, eu quero a sua participação, eu quero a sua opinião, deixa seu recado aqui, não esquece de deixar o like e verificar se você está inscrito aqui no canal. Se você não tiver inscrito, inscreva-se, sua inscrição é muito importante, o seu like também, aquele hype no vídeo também ajuda demais sempre o nosso trabalho, tá certo?
É isso, galera. A gente volta numa próxima oportunidade. Qualquer novidade, é claro, a gente aparece aqui de novo em vídeo no Glorioso Play, trazendo sempre as notícias mais quentinhas do mercado para vocês. Falou? Um grande abraço a todos. A gente se encontra. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abraço.